Oi pra você, e hoje, dia 31 de outubro, eu não tinha como falar de outra coisa que não dessa série que eu maratonei e amei e tô super emocionada e queria compartilhar com vocês. E eu já sei que vocês estão pensando aí que em outubro a gente tinha combinado de falar sobre livros e eu sei que eu falhei terrivelmente nessa missão, mas eu prometo que vai valer a pena. E em novembro a gente vai ter surpresinhas muito interessantes por aqui também. Então, vamos conversar sobre essa série incrível, sem mais delongas. A Maldição da Mansão Bly é a segunda temporada das antologias já criadas, né? A primeira temporada foi A Maldição da Residência Hill, que eu, inclusive, amo, sou apaixonada. Mas, enfim, isso aí já é outra história para outro episódio. Essa série foi escrita por Mike Flanagan, que dirigiu apenas o primeiro episódio. Todos os outros episódios ficaram a cargo de outros diretores, mas tudo tem muito a cara e a personalidade de Mike Flanagan, que está realmente fazendo o seu nome, o seu nominho no mercado com essas séries que elevam o terror, na minha opinião, a outro patamar. Vale a pena também a gente comentar aqui que esta série se baseia no livro The Turn of the Screw, ou A Volta do Parafuso, de Henry James. São 9 episódios que já estão disponíveis na Netflix. E nessa temporada a gente basicamente vê Dani, que é uma garota norte-americana, né, estadunidense, que é contratada para trabalhar na Inglaterra como au pair, ou uma espécie de super nanny lá da gringa, que vai cuidar das crianças em tempo integral. Então o job é para ficar lá na mansão o dia inteiro, enfim, morar lá, né? E sabendo dessas condições, ela aceita e é contratada e se muda para essa mansão, a mansão Bly, no interior da Inglaterra. E chegando lá, ela encontra as crianças, né, que ela vai tomar conta. As crianças são órfãs, ela também fica sabendo disso previamente. E além das crianças, ela é apresentada a todos os outros integrantes da casa. O Owen, que é o cozinheiro, a Hannah, que é a governanta, a Jamie, que é a jardineira, e aos poucos ela vai se ambientando nesse cenário e percebendo algumas coisas, alguns movimentos ali meio diferentes na casa e nas crianças. E basicamente essa é a história inicial. Eu não vou poder falar muito, esse vídeo vai ser bem difícil de fazer, pra falar a verdade, porque eu não vou conseguir falar muito pra não dar spoilers para vocês, porque, enfim. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou estar falando sobre algumas questões da série e eu vou deixar pipocando aqui na tela todas as coisas relacionadas ao Pentateuco, as questões do espiritismo que tenham a ver, que sejam relacionadas com a série, enquanto eu falo, sem spoilers pra vocês, tá? Vai ser super difícil, mas a gente vai conseguir. Então, vamos pro vídeo. Bom, essa série presenteia a gente com muitas questões, muito além do jump scare tradicional, das histórias de terror que todo mundo já espera, e vai muito além, nos levando pra dentro dos nossos próprios terrores, da nossa própria vivência. Ela fala de nós mesmos e das nossas ações, né, relacionadas ao passado, com pessoas que viveram conosco nesse passado e como essas ações refletem no presente, dependendo do que a gente fez, do que a gente decidiu fazer, né, não só com a gente, como com as pessoas ao nosso entorno e como a gente lida com isso nesse momento, né, quais são os terrores que existem na nossa mente por conta dessas ações do nosso passado. Fala também sobre as nossas escolhas e como essas escolhas têm um poder tão forte de influenciar tanto nós mesmos quanto todas as pessoas que estão em volta de nós, ou positivamente ou negativamente. Essa série também fala pra gente sobre empatia, muito sobre empatia, e eu acho que foi uma das grandes reflexões pra mim. Ao invés de sentir medo quando eu via os espíritos na casa, depois de um tempo você começa a entender a história deles e você começa a sentir amor e um pouco de tristeza e um pouco de sentimento de compaixão pelas histórias deles, porque afinal de contas eu acho que a gente acaba se vendo ali, né? Nós somos como eles, né? Nós somos espíritos encarnados e eles são espíritos desencarnados e todo mundo tá passando por situações difíceis. E cada um tem a sua história para contar, cada um tem uma vivência, um background, enfim, uma vida, né, completamente diferente. Então eu acho que essa série também traz essa beleza da gente olhar para eles e nos ver neles
sem aquele clichê de realmente a gente ficar se assustando com espíritos, né? E o espiritismo é uma doutrina que trata de remover da nossa mente esse medo dos espíritos, porque afinal de contas é o nosso destino, né? O nosso futuro é ir para o mundo espiritual. O mundo espiritual, a vida no mundo espiritual é a vida real, né? A gente está aqui meio que umas férias, digamos assim. Então lá é que realmente importa. E, poxa, se a gente tem medo de lá, a gente tem medo da gente mesmo. E fica meio complicado, né? Então eu acho que, caramba, foi sensacional isso dessa série, trazer os espíritos como nós, né? Como pessoas reais, com seus dramas, com as suas histórias, com as suas pendências, enfim, com todas as suas características, muito mais do que simplesmente pessoas que estão ali querendo assombrar você e te dar susto, enfim, coisas extremamente clichês que acho que a gente já não quer mais ver isso, sabe? Atualmente. Inclusive, um dos fantasmas que mais me assustou aqui nessa história foi o espírito do tio Henry, que é nada mais do que a própria consciência dele falando o tempo inteiro as coisas que ele deveria estar fazendo, que ele deveria ter feito e que ele, na verdade, está meio que se omitindo ali. Então, eu acho que foram as cenas que mais me fizeram refletir também e me aterrorizaram, se é para falar de terror nessa história toda. Outra coisa que eu achei genial também nessa história é a forma como eles retrataram o medo que a gente sente de, depois da morte, acabar sendo esquecido. É meio que quem não tem esse preparo, quem não tem essa visão do mundo espiritual, acho que não sabe exatamente o que vai encontrar depois da morte e algumas pessoas acreditam que a morte é um grande nada, é um grande escuro, um grande vazio. Então eu acho que isso também meio que mexe com a cabeça das pessoas, essa coisa de ser esquecido, de não ser ninguém, né, depois da morte. E a série retrata isso de uma forma extremamente genial mesmo, assim. Muitas coisas que estão envolvidas ali, muitos momentos são sobre isso, né? Muitos momentos retratam muito profundamente isso, esse medo que revela pra gente uma falta de conhecimento do mundo da vida espiritual. E uma das coisas mais interessantes também é quando alguns espíritos notam que morreram e veem o corpo e olham que estão ali e ficam meio confusos, assim, tipo, como assim? Eu tô aqui, mas eu tô ali, sabe? Isso é sensacional. Eu acho que eu nunca tinha visto isso no cinema. Tudo bem que eu não sou a pessoa que mais assiste histórias de terror, mas eu nunca vi essa retratação dessa maneira tão próxima, assim, da realidade do que a gente estuda, pelo menos no espiritismo. Eu acho que esse medo do desaparecer foi muito positivo também, porque me fez lembrar uma outra história que, parando para pensar direitinho, lembra muito essa proposta, que é o filme Viva, a Vida é uma Festa, né? Que nessa história, nesse filme, no Viva, os espíritos, eles precisam que as pessoas levem as fotos deles na comemoração do Dia de los Muertos, para que sejam sempre lembrados, sempre retratados, sempre lembrados com muito amor, com muita oração, com muita alegria, naquele momento de festejar e de realmente reverenciá-los de alguma forma, né? Lembrar de suas memórias, de suas existências, de seus espíritos. E é isso que torna esses seres vivos ali, né? Nessa história, no Viva. Então, eu acho que dá pra gente também fazer esse paralelo. Foi muito feliz, na minha opinião, a forma como A Maldição da Residência Bly mostra essa questão do esquecimento, né, desse medo pós-morte. E trazendo para a doutrina espírita, a gente sabe que o que alimenta os espíritos lá do outro lado são sim as boas lembranças, claro, óbvio, mas também as orações, né, a prece, né, faz com que os espíritos recebam esse refrigério das nossas boas vibrações, que ajudam eles no plano espiritual, na sua recuperação, na sua nova vida, digamos assim. E na série, meio que dá a entender que ninguém se preocupa muito com isso, né, com essa questão espiritual. Não é uma questão, não é uma preocupação. E somente uma personagem que a gente vê meio que orando ali, acendendo velas e tal. O que é bem curioso, inclusive, essa personagem fazer isso e o porquê que ela faz isso.
Outra coisa muito legal da gente pensar é que as crianças da história, elas podem ser só crianças, elas podem ser só ingênuas, mas elas também podem ser muito além de apenas ingênuas. E o quanto elas são realmente pequenas esponjas que absorvem tudo que está ao redor delas, né? E que elas sempre buscam pessoas para se espelhar, né? Elas buscam comportamentos para se espelhar, dependendo do grau de afinidade que elas tenham com essas pessoas. E é claro, né? Os espelhos, eles podem refletir tanto coisas boas ou coisas ruins. Enfim, Bly mostra pra gente que histórias de amor, quando vividas de forma negativa, quando processadas pela gente de forma negativa, podem influenciar a nossa vida, fazendo com que a gente fique preso a essas histórias, preso a esse passado, né? Extremamente amargurados nessa redoma de pensamentos, de sentimentos, de amargura. E o quanto que esses momentos realmente podem acabar nos consumindo e a gente pode acabar não resistindo à intensidade dessas lembranças, dessas memórias. E a gente pode acabar também ficando amarrado e amarrando outras pessoas nesse campo energético, nessa aura que a gente cria, né? Criando ideoplastias que não fazem bem nem pra gente, nem para as outras pessoas ao nosso redor. E acabamos virando verdadeiras feras com medo do amor, né? Alimentando essa tristeza, animalizados, infelizes e querendo que os outros também vivam essa infelicidade, essa tristeza, essa dor que nos alimenta, porque afinal de contas nós não queremos viver isso sozinhos, né? Nós queremos que as pessoas também sintam essa dor, essa nossa carência e essa nossa falta de confiança na vida. E a gente acaba segurando esses momentos de raiva, de mágoa, de dor, como se fossem as únicas coisas que nos restam na nossa vida, mesmo que seja para viver intensamente essa dor, essa mágoa, essa raiva. Porque se agarrar essas lembranças, talvez seja melhor do que simplesmente desaparecer, viver sem memória, sem nome, sem história. E claro, quando essas histórias de amor são vividas com respeito, com empatia, com dignidade, elas ressignificam nossas vidas, nossas memórias, nossas lembranças de uma forma extremamente especial. Nos ajudam a constelar situações do passado, colocando um ponto final em situações extremamente difíceis, dolorosas, intensas, complicadas de se resolver. É justamente esse amor, né, esse sentimento positivo que desata, né, que desenlaça, desfaz e desatamos todos os nós, né, os conflitos desse passado, trazendo paz, trazendo tranquilidade para todos os que vêm à nossa frente, para tudo que vier à nossa frente. Enfim, uma vida com amor é realmente o maior tesouro que qualquer pessoa pode ter, muito maior do que baús cheios de ouro, ou status, ou posses, enfim. E no final das contas, Bly revela pra gente aquilo que a nossa queridíssima Joana de Ângeles sempre nos fala, seguindo as pegadas do próprio Cristo, que imbatível mesmo, somente o amor. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu terminei essa série derrotadíssima, realmente. Chorei horrores, chorei mais do que eu chorei lendo Paulo Estevam. Realmente é muito emocionante. Recomendo que vocês, assim que terminar esse vídeo, comecem a fazer essa maratona. E se você, como eu, tem medo de levar sustos gratuitos, fique tranquilo, fique tranquila, porque vai dar tudo certo. Eu garanto pra você que vale a pena ter um sustinho aqui e ali, porque essa série realmente é um grande presente para os nossos corações, especialmente pra gente que gosta tanto de estudar e que lida com o espiritismo, espiritualidade todos os dias. Enfim, é uma série linda, 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 perfeita, é a minha favorita entre a Bly e a Rio. A Bly realmente é a minha favorita. E só uma coisinha que eu queria deixar aqui pra vocês é que essa série, pela primeira vez que eu vi, assim, que eu tenha percebido, retrata de uma forma extremamente bem feita, muito, não sei se perfeita, mas enfim, muito bem feita, a questão da psicofonia. E é isto, não vou falar mais nada pra não dar spoiler. Enfim, espero que vocês maratonem essa série e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, enfim, o que vocês encontraram do espiritismo dentro dessa série. Vamos conversar sobre ela, porque ela é um tesourinho incrível, muito bem feito, muito bonito.
pra gente ir assistir, especialmente a gente que adora esse tema. É isso, a gente se encontra no próximo sábado e até lá!